Meus amigos, quando nós falamos na química em termodinâmica, a gente vai buscar fazer o estudo das leis que regem o comportamento do calor, comportamento do trabalho, comportamento da energia de uma maneira geral. Então, o que nós vamos fazer na essência do tópico termodinâmica é a análise das reações que ocorrem com variações de temperatura. Bom, vamos fazer uma análise das reações que ocorrem com trocas de energia, porque muitas oportunidades que a gente vai ter de visualizar isso durante as nossas aulas, iremos perceber que sem a presença do calor, sem a troca de energia entre determinados componentes, não acontecem as reações. Então, quando alguém falar para você, o que você está estudando? Termodinâmico. O que é isso? Você vai falar assim, é a análise das reações onde ocorre troca de energia. Essa energia na modalidade calor. Essa troca de energia, ela se dá através do calor. Como, Vanks? Ou você vai absorver, ou você vai liberar, vai depender de cada situação. Quando você ganha calor, você está diante de uma reação endotérmica. Quando você libera calor, você está diante de uma reação exotérmica. Vou te apresentar aqui os conceitos básicos, porque a nossa aula de hoje tem essa pretensão de familiarizar você com os nossos conceitos iniciais. O primeiro conceito que eu vou te apresentar é o conceito de sistema. O que seria um sistema? Sistema nada mais é o objeto de análise. O sistema para nós é o objeto de análise, é aquilo que você está avaliando, é a reação que você está estudando, é a parte escolhida do estudo. Então, quando você está verificando isso aqui, você verifica exatamente o que você vai estudar. Ah, eu queria saber o que é que acontece entre a fusão e a ebulição. Eu queria saber o que é que acontece quando determinada estrutura ganha calor, quando determinada estrutura perde calor. Esses sistemas que nós temos, eles são subdivididos em algumas categorias. A primeira das categorias de classificação são os sistemas isolados. A segunda, os sistemas fechados. E, por último, os sistemas abertos. Não existe um rigor muito grande com relação a esta classificação, porque não dá para a gente fazer esse rigor todo no entendimento dessas estruturas. Então, a primeira coisa, quando a gente fala em sistema fechado, o que é que tem que vir na nossa mente? A gente vai procurar fazer aqui não trocam energia com meio. Não troca energia com meio. O que seria isso? Ele nem ganha calor, nem perde. Tá? Além de não trocar energia com meio, ele também não troca matéria. Como assim não troca matéria? Não libera nada de energia, não libera nada de matéria. Ele não vai perder matéria para o meio. Ó, isolados, não troca energia, não troca matéria. Vou dar um exemplo. Uma garrafa de café. Lembra que eu falei para você que a gente não pode ter um rigor excessivo na classificação? Porque senão a gente não vai encontrar nem exemplos. A garrafa de café aqui a gente tenta passar para você como referência, como exemplo, e a química faz isso como um sistema isolado, mas se a gente for rigoroso, ela não seria. Porque quando eu coloco café numa garrafa cedo, mesmo que eu não abra, se eu medir a temperatura desse café cedinho, e for abrir essa garrafa só meio-dia, nós iríamos perceber que a temperatura já não é a mesma. Você tem um pouco de troca, sim, com o meio, não de matéria, mas de energia, na forma de calor. Mas o rigor, a gente deixa isso na classificação dos sistemas um pouco mais flexível e enquadramos, para efeito de exemplo, de sistemas isolados, a garrafa de café. O segundo sistema que nós vamos apresentar para você é o sistema fechado. O que é o sistema fechado? Ele pode trocar, ele não deve trocar, ele pode. Se ele quiser trocar, ele troca. Ó. Podem trocar energia com o meio. Como assim podem trocar energia com o meio? Depende de onde ele se encontra, pessoal. Depende da circunstância que ele se encontra. E matéria ele troca? Não. Matéria ele não vai trocar. Só pode trocar energia. Não trocam matéria com o meio. Vou dar um exemplo para eu tentar entender. Vou te dar um exemplo. Vou tentar colocar exemplos o mais próximo da nossa realidade para a gente facilitar o entendimento. Vamos imaginar uma garrafa de refrigerante fechada. Uma garrafa de refrigerante.
Quando eu pego uma garrafa de refrigerante e deixo essa garrafa de refrigerante submetida à temperatura do ambiente, ela pode trocar energia com o meio, ela pode esfriar, ela pode esquentar. Só não troca matéria, você não vai tirar o líquido de dentro dela porque ela está fechada. Então, o sistema fechado pode trocar energia com o meio, não troca matéria de jeito nenhum. E a última classificação são os sistemas abertos. Por dedução, você já deve ter sacado que o sistema aberto ele pode trocar energia e pode trocar matéria. Ó, sistemas abertos podem trocar energia com o meio e também podem trocar matéria com o meio. Enquanto eu estou fazendo essa anotação, você já deve estar pensando qual seria o exemplo para eu colocar como sistema aberto. Pode trocar energia, pode trocar matéria. Um exemplo clássico que está muito perto de você, o corpo humano. O corpo humano pode trocar energia com o meio? Pode. Receber calor, liberar calor. Pode trocar matéria? Pode. Como? Através de quê? Da transpiração, do suor. Tá? Quando você perde calor para o meio, na forma da transpiração, isso aqui é um sistema aberto. Então, o primeiro conceito que nós tínhamos a apresentar para você era o conceito de sistemas. Os sistemas são classificados em 3, vamos relembrar. Isolados, fechados e abertos. Isolados, não troca energia, não troca matéria. Fechado, pode trocar energia, não troca matéria. E aberto, pode trocar energia e pode também trocar matéria. Vamos para a próxima. A próxima situação que eu vou trazer para você em relação a conceitos é o conceito de fronteira. Eu falei para você que o sistema era aquela parte do estudo que você escolheu, a análise que você está fazendo. O que seria fronteira de um sistema? Agora, o nome já diz tudo. O que é fronteira? Fronteira é limitação, né? Então, fronteira para nós seria o quê? Limite que separa o quê? O sistema do universo. Ó, limite que separa o sistema que você está trabalhando. Limite que separa o sistema do universo que você está inserido. É isso que você tem. Esse universo que a gente chama o ambiente que você está. Se você quiser fazer um desenho disso, fica fácil de entender. Ó. Vamos imaginar que isso aqui seja o sistema. Aqui fora seja o ambiente. Essa divisãozinha aqui seria quem? Seria a fronteira. Max, me dá uma situação para a gente poder trabalhar na classificação das fronteiras. Eu vou te mostrar aqui, porque você pode trabalhar tanto com aspecto real como imaginário. A gente precisa usar essa condição. Quais são as fronteiras que a gente vai ter conhecimento, que a gente precisa conhecer para título de classificação? A primeira fronteira que a gente possui é a fronteira adiabática. A palavra adiabática significa para nós que você não vai ter passagem de calor. Não permite passagem de calor. Mais uma vez eu insisto, não há um rigor excessivo nos exemplos, porque senão nós vamos ficar sem nenhum. Fronteira adiabática não permite passagem de calor. Novamente, a gente poderia citar o quê? As garrafas térmicas. No caso aqui, não a garrafa térmica em si, mas as paredes da garrafa térmica. Antes você acabou de falar que a gente coloca café na garrafa e quando passa um determinado tempo, a temperatura já não é mais a mesma. Isso. Então, quando a gente está fazendo essas classificações, os estudos já nos orientam a dizer o quê? Não há necessidade de um rigor excessivo, porque senão nós não vamos ter exemplos para poder apresentar para você. A segunda fronteira que a gente traz para você, nós vamos ter a fronteira diatérmica. Fronteira diatérmica. O que seria a fronteira diatérmica? Ela permite passagem de calor. A diatérmica permite passagem de calor, mas ela não permite passagem de matéria. Olha que interessante. Ó, permite passagem de calor. Permite passagem de calor, mas não de matéria. Antes me dá um exemplo. Vamos pegar aqui um vidro de perfume, um frasco de perfume. Se você pegar um frasco de perfume e submeter a uma variação de temperatura, um dia mais quente, é possível que você sinta o aroma desse perfume no ar. Ó. Mas o perfume não vai derramar, ninguém vai tirar o líquido do interior desse frasco. Então aqui, eu permito passagem de calor? Sim,
haverá uma modificação na temperatura do líquido no interior do frasco desse perfume, porém eu não perco matéria. Então essa fronteira seria chamada de fronteira diatérmica. E a terceira e última fronteira que eu vou te apresentar é a fronteira permeável. Ora, o nome já diz tudo. Olha aqui, ó. A diabática não permite passagem de calor. A térmica permite calor, mas não permite passagem de matéria. E o que seria a permeável? Você já deve ter pensado assim. A permeável é aquela que permite o quê? Permeável permite passagem de calor e também permite passagem de matéria. Então, permeável é a fronteira que permite passagem de calor e passagem de matéria. De novo, eu vou tomar como referência a pele humana. A pele humana vai ter essa característica. Tá? A pele humana permite passagem de calor? Sim. Permite passagem de matéria? Se permite. Como? Na forma líquida, o suor. Tá? Então, essa aqui seria a classificação ou conceituação de fronteira. O que você vai apresentar para nós agora no item de letra C? O próximo item que eu vou falar para você é o conceito de estado. Antes, o que viria a ser o estado? Bom, quando a gente fala em estado na química, normalmente a gente lembra dos estados físicos, né? E aqui vai ser o quê? O que seria o estado? A situação onde as propriedades macroscópicas, à medida que a gente vai falando, a gente tem que comentar contigo. O que seria propriedades macroscópicas? Propriedades macroscópicas são aquelas que podem ser vistas a olho nu. Macroscópicas não precisa de equipamento para enxergar. Então, as propriedades macroscópicas são bem definidas. São bem definidas. Você não precisa de equipamentos específicos para conseguir visualizar. Então, isso aqui normalmente a gente chama variação de estado, né? Alguns exemplos, ó. Pressão, o que mais? A gente não precisa utilizar-se de outra coisa, a gente percebe a situação. Volume, o que mais? Temperatura. Então, essas onde as propriedades macroscópicas são bem definidas, densidade, todas elas serão exemplos de estado. Ok? Bom, o próximo item que a gente vai falar com você, a efeito de classificação ou conceituação, é nos referir às propriedades propriamente ditas. Eu acabei de falar aqui que estado é a situação das propriedades. Agora eu vou te falar o que são as propriedades. Bem, nós temos para efeitos de propriedades, ou seja, de características, dois grupos, tá? As extensivas, as propriedades extensivas. O que são propriedades extensivas, Max? Aqui você vai ver com relação a tamanho, tá, pessoal? Propriedades extensivas são aquelas que dependem do tamanho da amostra. Dependem do tamanho da amostra, ou seja, você vai olhar o tamanho dela, vai olhar a massa, tá? Depende do tamanho da amostra. Essa é uma propriedade extensiva. Um exemplo, Vanks, massa. Massa é uma propriedade extensiva. Deixa eu te mostrar por quê. Se você pegar um corpo qualquer e dividir esse corpo, dividir um corpo em dois, o que vai acontecer com a propriedade massa? Você vai dividir a massa. A massa fica pela metade, para cada um. Então, essa propriedade aqui seria extensiva. Depende do tamanho. No momento que eu pego um corpo e divido, a propriedade massa, ela vai modificar. Por quê? Porque depende do tamanho da amostra. Você mexeu num corpo, dividiu em 3 partes, cada um vai ficar com a sua parte, você automaticamente altera a propriedade. Então, a propriedade extensiva é aquela que o tamanho da amostra é importante. Intensiva, ora, se extensiva depende do tamanho, as propriedades intensivas não dependem, tá? Não dependem do tamanho da amostra. As propriedades intensivas não dependem do tamanho da amostra. Você pode me dar um exemplo de uma propriedade intensiva? A massa eu entendi, porque quando a gente divide, modifica tudo. Vamos lhe dar um exemplo. Temperatura. Vou pegar aqui um exemplo, temperatura. Vamos pegar um exemplo aqui da temperatura. Imagine você
Você tem um sólido qualquer, sólido a 0 graus Celsius. Aí você divide esse corpo. O que acontece com a temperatura? A temperatura permanece a mesma. Por exemplo, eu pego um picolé, divido ao meio. A metade do picolé que eu dividi, a temperatura era 0 graus Celsius, a outra metade continua 0 graus Celsius. Então, se eu modifiquei o tamanho da amostra e a propriedade observada não sofreu mudança em função desse tamanho, ela vai ser a propriedade intensiva. Próximo item que nós vamos verificar agora, nós iremos trabalhar no próximo item com você, a grandeza, desculpe, o conceito processo. Tá? O próximo item que a gente vai trabalhar aqui é o conceito processo. O nome já diz muita coisa. Através das nomeações que a gente tem, o que seria o processo? O nome processo lembra o quê? Etapas. O que acontece quando você está observando alguma coisa? O que acontece num processo? Você tem uma etapa no começo, que a gente chama de etapa inicial. Você tem um estágio final, que você chama de etapa final. Lá nas reações químicas, como é que a gente representa isso aqui? De um lado, reagentes. Do outro lado, produtos. Os processos são divididos em dois grupos. Os processos podem ser espontâneos. Os processos podem ser espontâneos e os não espontâneos. Mas o que é um processo espontâneo? Não ocorre intervenção externa. Não ocorre intervenção externa. Em outras palavras, ele acontece de maneira independente, não precisa você ter influência de nenhuma força fora do ambiente que você está inserido. Processo espontâneo é aquele que ocorre sem interferência externa. O que seria o não espontâneo? Você não vai dar exemplo? Eu vou dar o exemplo os dois juntos. O que seria o processo não espontâneo? O processo não espontâneo é aquele que ocorre intervenção externa. Ocorre intervenção externa. Eu deixei para dar o exemplo juntos, ambos, para você conseguir entender com mais facilidade o que eu vou falar. Veja a situação que eu vou representar aqui para você. Eu vou pegar aqui um balão, ó, fazer um balão A, aqui o balão A, ele está vazio, tá? Balãozinho, está vazio. Agora eu vou ligar esse balão, ó, vou ligar esse balão com o outro, vou colocar aqui uma torneirinha, vou colocar uma torneirinha aqui, e ele vai estar ligado a outro balão. Vai estar ligado a outro balão. Balão B. Só que esse balão, ele tem gás. Balão B. O balão B está com gás, ele tem uma pressão atmosférica de 1 atm. 1 atm é a pressão nível do mar. Agora veja o que vai acontecer. Eu vou abrir essa torneirinha aqui. O que vai acontecer quando eu abrir a torneirinha? O gás vai naturalmente, sem interferência de ninguém, passar parte do gás, do balão que tem gás, porque está vazio. Vou ter isso aqui, ó. Parte do gás vai passar sem problema, ó. Vou pegar agora aqui a segunda situação, o Azinho aqui, eu vou apagar aqui para fazer a torneirinha. Quando eu abrir essa torneira de forma espontânea, o gás passa da estrutura que tinha gás, que era o B, para o A. Agora, no segundo momento, esse aqui já vai ter balão, já não é mais vazio. Esse balão tem gás. Esse balão aqui tem gás. O que é que mudou para eles? Mudou a pressão atmosférica. Quando atingirem equilíbrios, a pressão desse aqui vai ser 0,5 atm. Esse aqui vai ser 0,5 atm. Vamos pensar juntos, sem precisar decorar? Vamos pensar juntos. Qual é o processo espontâneo aqui? O processo espontâneo é quando você abre a torneira e o gás vai naturalmente para o espaço vazio. Esse processo aqui é espontâneo. Agora, depois de atingida essa condição aqui, para voltar para a anterior, ou seja, o gás voltar todo para o balão A, vai acontecer isso de maneira espontânea? Não vai. Você vai ter que interferir, porque ele sozinho não vai passar. Então, para voltar a essa condição, tem que ter interferência externa. Esse processo se chama processo não espontâneo. Essa química realmente é apaixonante, claro que é.
Torneira aberta, meus amigos, o gás passa espontaneamente de B para A. Agora, depois que ele está difundido nos dois, o inverso não ocorre espontaneamente. Você precisa interferência do meio externo, processo não espontâneo. Agora, iremos falar no item F. Desculpe, eu vou colocar uma observaçãozinha bem aqui. Ainda temos aqui processos reversíveis, quase que eu passei, desculpa. Processos reversíveis e processos irreversíveis. O nome também já ajuda. O que seria um processo reversível? Processos reversíveis, aí vem de novo aquela história de não ser rigoroso demais, é aquele que pode voltar ao seu estado sem nenhuma alteração. Voltar ao estado original sem nenhuma alteração. Isso aqui, nada, nenhuma molécula modificada, nada. Isso aqui na prática, a ciência diz que é humanamente impossível. Qualquer que seja o processo, por mais perfeito que ele seja de reversão, vai deixar alguma modificação. Mas aí a gente abre mão um pouco do rigor, voltar ao estado original sem nenhuma situação de mudança, seria o processo reversível. Tá? Isso aqui na prática, na ausência de rigor, existe. Com rigor químico, não existiria. Tá? Não existe isso aqui. Isso aqui na prática não existe. E os irreversíveis, que são os que a gente conhece na prática, não voltam ao seu estado original. Não voltam ao seu estado original. Ele pode até voltar no estado físico, por exemplo, voltar no estado sólido, voltar para o estado líquido, para o estado gasoso, etc. Porém, existem modificações microscópicas, mas existem. Antes, dá uma situação para a gente ver isso na prática. Eu vou te mostrar aqui. Ó. Isso aqui é muito comum. Ó. Vamos imaginar que você tem um corpo quente. O que é que vai acontecer com relação a um corpo quente? Ele tende a o quê? Resfriamento. Tá? Resfriamento. Tende a ter o que também? Equilíbrio térmico. O que é equilíbrio? Depois que você transfere calor do corpo mais quente para o corpo mais frio, vai chegar um momento que eles vão assumir as mesmas temperaturas. Ó, do corpo quente para o frio por equilíbrio, ou no sentido oposto, vamos verificar que existe a interferência direta, porque para você voltar da situação de equilíbrio térmico para o corpo quente, você vai ter que alterar alguma coisa. E aí a gente aprende o quê? Que nessa mudança, nesse retorno, é praticamente impossível que você não tenha alguma alteração, o menor que ela seja. Tá? O próximo e último item que eu vou apresentar para você, o próximo e último item, seria com relação à parte que envolve os princípios da termodinâmica. Antes dessa aula, nós iremos ainda ver mais conceitos? Sem dúvida, nós iremos ver mais conceitos. Em função do nosso tempo, a gente não consegue apresentar todos de uma única vez, mas a gente vai fazendo dentro do possível, para que você fixe o que a gente está conversando, para a gente poder começar a trabalhar a termodinâmica sem dificuldades. A termodinâmica, essa análise que a gente faz, o comportamento do calor, o trabalho, as trocas, ela possui princípios, e eu vou te apresentar. Princípios da termodinâmica. Como é que eu vou me situar aqui? Existem alguns princípios. O primeiro deles significa o seguinte: a energia de um sistema, olha o que é que diz o primeiro princípio. A energia de um sistema isolado é constante. A energia de um sistema isolado é constante. Isso pode ser representado, amigos, através de uma fórmula matemática. A primeira lei da termodinâmica. Primeira lei da termodinâmica, isso aqui pode ser representado matematicamente falando, pela relação matemática ΔU igual a Q mais W. Pode ser mais claro? Sim. ΔU é a variação de energia interna, e a quantidade de calor, e W é trabalho. Antes, trabalho, quando eu estudei a parte de cinemática, eu entendi que trabalho era aplicar a força num corpo e ele se deslocar. E para efeito de estudo de materiais gasosos, o que seria o trabalho? A nossa força seria a pressão, e a variação de deslocamento seria a variação de volume. Então, para efeito de gases, o trabalho é pressão vezes variação de volume. Tá? Essa aqui seria a primeira lei ou princípio da termodinâmica. O segundo princípio da termodinâmica diz o seguinte: a entropia
Antes, o que é isso? Calma, eu vou anotar e depois te explico. A entropia do universo tende a ser máxima. A entropia do universo tende a ser máxima. O que seria entropia? É isso que eu vou te explicar. Existem dois termos muito parecidos que você vai usar muito aqui. Entropia e entalpia. Entropia, meus amigos, é grau de desordem. Grau de desordem do sistema. O que seria grau de desordem? As moléculas em movimento, com grande energia cinética. Vamos pegar um exemplo aqui da água no estado líquido. Quando a gente pega a água no estado líquido, a temperatura, vamos supor, 30 graus Celsius, e começamos a aquecê-la, no momento que ela começa a aquecer, que se aproxima do processo de vaporização, a temperatura atinge 90, 95, chega a 100 graus, o que a gente percebe com as partículas inseridas neste aquecimento? As partículas da água, as moléculas de água, ficam em constante movimento. A gente consegue visualizar isso macroscopicamente. Esse processo de desordem chama-se entropia. Então, toda vida que eu falar em entropia, você vai ter que saber. Entropia é grau de desordem. Aí eu vou fazer uma observaçãozinha aqui, que dentro das situações de espontaneidade e de não espontaneidade, existe uma relação direta com isso aqui. Ó. O fenômeno espontâneo e o não espontâneo. A relação que você faz, Max, entre o fenômeno espontâneo e o não espontâneo? É muito simples. O fenômeno espontâneo, o que é que acontece com a entropia? Ela cresce. Não precisa nem forçar, ela cresce. De forma tal que a desordem vai naturalmente. O não espontâneo, a entropia cresce. Não esqueça, uma coisa chama-se entalpia, outra entropia. Isso a gente vai ver com calma no decorrer das nossas aulas. E eu vou te apresentar aqui o último dos princípios para que a gente possa fixar isso aqui de maneira tranquila e podermos, na próxima aula, fechar a parte conceitual. O terceiro princípio da termodinâmica diz o seguinte: a entropia dos sólidos cristalinos, a entropia dos sólidos cristalinos puros, aqui está no campo da especulação, né, Wang? Está no campo das hipóteses, sim, zero. A entropia dos sólidos cristalinos puros é zero. Quando a gente estuda escalas termométricas, a gente aprende que arbitrariamente nós temos o zero, temperatura zero, não temos? Arbitrariamente a gente adota quem? Arbitrariamente a gente adota 0 Kelvin para isso. Tá? 0 Kelvin. Isso aqui em graus Celsius são menos 273 graus Celsius. Menos. Então, isso aqui seria o tal do zero absoluto. E lembrei, quando a gente estuda escala termométrica, o zero absoluto na escala Kelvin que não tem temperaturas negativas. Exatamente. Então, a nossa referência vai ser esse. Então, aqui estão os três princípios. Primeiro, vamos lá. A energia de um sistema isolado é constante. A pressão de energia interna igual a quantidade de calor mais trabalho. Segundo princípio da termodinâmica. A entropia do universo tende a ser máxima. O que é a entropia? Grau de desordem do sistema. E o terceiro princípio. A entropia dos sólidos cristalinos puros é zero. Qual é a temperatura que a gente utiliza como referência? Temperatura do zero absoluto. 0 Kelvin ou menos 273 graus.